Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela. Eu tô muito animada para mais um dia desse projeto que tá sensacional. Tô super feliz com os feedbacks que vocês estão enviando lá pelo Instagram. Tô correndo para conseguir responder todo mundo, mas tá dando super certo. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre posicionamento e diferenciação, que é um tema extremamente relevante. Vou fazer o meu vídeo e devido à importância desse assunto, a gente vai ter um vídeo extra com a Renata Marques, uma convidada. São visões diferentes ou talvez complementares para agregar ainda mais na percepção de vocês sobre esse tema que é imprescindível para a diferenciação da empresa de vocês. Ok? A Renata é responsável pela 8 Comunicação e também por um perfil incrível no Instagram que chama Conteúdo que Contribui, que vocês podem seguir. Certo? Então, para a gente começar essa aula, o que é posicionamento? Posicionamento nada mais é que a maneira que você escolhe aparecer e colocar a sua imagem, a imagem da sua marca. O posicionamento é pelo que você, enquanto marca, quer ser lembrado. E lembra que a gente já conversou aqui nesse evento que a gente tem que cuidar de toda a gestão da nossa marca, seja ela pessoal ou profissional, ou as duas, e elas têm que estar alinhadas. Porque cada vez que a gente gera um ruído no ponto de comunicação da nossa marca, a gente interfere e a gente prejudica a experiência do nosso cliente. A gente começa a deixar o cliente em dúvida. Por quê? O posicionamento, ele vem de uma repetição constante da mensagem pela qual você quer ser lembrado. E por que uma repetição constante? Porque as pessoas não estão atentas, as pessoas não estão prestando atenção, elas estão olhando para diversas coisas, para diversos pontos ao mesmo tempo. O volume de informações é muito alto. Então, a memória, ela vem com o tempo e ela precisa ser incansável. E esse posicionamento, ele é essencial para você ser visto como uma autoridade. Sabe aquele assunto que eu comentei na aula de conteúdo, que quem vende para todo mundo não vende para ninguém? Então, é exatamente isso. Você vai ser lembrado pelo quê? Exemplo, vamos lá. A Apple, ela faz notebook, iPhone, iPod, iPad, um tanto de AI por aí. Pelo que a Apple é lembrada? Pela inovação. Qual é a palavra que vai carregar a mensagem da sua marca? Essa palavra, ela tem que existir. A Dove é um grande exemplo disso. A Dove vende shampoo, creme, sabonete, mas pelo que a Dove é lembrada? Pela beleza real. Isso é se posicionar, é entender qual é a mensagem da sua marca e ela tem que ir além do seu produto ou serviço. O posicionamento, ele vem de uma repetição constante de palavras, gestos e movimentos em abordagens diversas. Então, o que você faz para começar a pensar, no seu posicionamento? Você tem que ter uma clareza de qual é a principal força do seu negócio. O que coloca o seu negócio no ambiente digital de uma maneira diferente dos demais? E veja, a gente pode até ir além, não só no ambiente digital. O que coloca o seu negócio no mundo para além do produto, Isso vai vir com 3 elementos centrais. O primeiro elemento central do posicionamento é diferenciação. Pelo que você se diferencia? Você tem que entender isso, E aí, para você entender pelo que você se diferencia, você vai partir daquilo que também a gente já conversou, que é o que você faz e para quem você faz, E você também tem que pensar nessa segmentação. A diferenciação é o que você faz de único e a segmentação é para quem você faz, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E aí você vai conseguir isso se você tiver foco. Porque o foco vai te dar clareza, o foco vai fazer com que você seja lembrado por uma coisa só. Agora, adianta você pensar, na diferenciação, na segmentação e ter foco se você não tiver autenticidade? Não. Então, por mais que a fórmula central do posicionamento seja diferenciação mais segmentação, veja, essa é a fórmula central. Primeiro pelo que você se diferencia, depois para quem você vende. E aí você chega no seu posicionamento. Você só vai conseguir que esses posicionamentos fiquem sólidos no mercado se você tiver foco, ou seja, se você repeti-lo constantemente, Se você repeti-lo incansavelmente. Agora, você só vai ter resultado de verdade se você estiver aplicando tudo isso, seja o foco, seja a diferenciação, seja a segmentação, com autenticidade. Autenticidade é a palavra central do fortalecimento de marcas, porque você não pode ser cópia, E a autenticidade está em ser você,
não aquilo que engaja, não aquilo que bomba. E quando eu falo isso, eu gosto de explicar bastante, porque a gente tende, eu falo isso muito com as minhas alunas e mentoradas, a ir na onda. Isso é muito comum. Eu, às vezes, vou também, faz parte. Mas quando a gente vai só na onda, a gente tira aquilo que é natural da nossa personalidade. E aí, com isso, a gente se torna mais um no mundo. Veja só, vou pegar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Eu falo de marketing digital. E uma das características de um conteúdo relevante é entretenimento. Eu falei isso na aula de conteúdo. Porém, eu sou uma pessoa zero divertida. Eu não sou engraçada e eu odeio piada. Eu odeio meme. Na maioria das vezes, eu nem entendo o que o meme quer dizer. Imagine você se de repente entrou uma onda e está todo mundo do marketing digital construindo cards, né, construindo layouts deles em forma de meme e eu resolvo criar. Isso gera um ruído no meu posicionamento, porque isso gera uma mensagem de marca, um olhar de marca, um tom de marca que não se comunica comigo. A não ser que eu faça um meme grosso, dando uma patada em alguém. Porque não adianta eu vir fazer algo divertido. Essa não sou eu. Então, quando a gente pensa no nosso posicionamento, a gente pensa em tudo que torna a nossa mensagem única. Porque o cliente, ele não pode ter dúvida. É aquela coisa. Vamos pensar na Havaiana. A Havaiana tem lojas no shopping e nas lojas da Havaiana você encontra boné, camiseta, bolsa, mochila. Mas pelo que você lembra da Havaiana? Pelo chinelo. Não é que ela não venda as outras coisas, mas ela tem que ter um elemento que seja o elemento central para que ela seja lembrada. Ninguém é lembrado por tudo, porque ninguém tem como ser referência em tudo. Você consegue perceber? Só que para a Havaiana ser lembrada por isso, ela tem que o tempo todo defender uma mesma mensagem. Ela não pode ser hoje um chinelo para você usar na praia, ir no restaurante e nas melhores férias da sua vida, e amanhã um chinelo para você usar na terra, todo sujo, e deixar ele encardido. Isso gera um ruído de para quem? Porque você segmentou um público. Lembra que o posicionamento passa por essa segmentação? Então você tem que ter foco, você tem que ter autenticidade, mas você também tem que ter paixão. Eu acredito que o elemento da paixão, apesar de parecer um pouco romântico, ele é central, porque as pessoas compram influência, percepção, as pessoas compram percepção de valor. Elas compram aquilo que coloca elas dentro de uma tribo, de uma comunidade, dentro de rituais, de valores e de ideias. E você ter paixão para defender o que você faz, aumenta essa percepção, né? E como que você, enquanto agente de turismo, profissional do turismo, vai mostrar essa paixão? É vivendo constantemente a sua marca e vivendo constantemente o seu posicionamento. Se você tem um posicionamento que turismo é liberdade, que turismo é qualidade de vida, por exemplo, quais são os elementos no entorno do turismo que vão fazer com que você solidifique na mente das pessoas essa ideia de posicionamento, né? Essa ideia de mensagem. Porque, por exemplo, a minha mensagem de marca não é marketing digital. A minha mensagem de posicionamento, a minha frase de posicionamento é sucesso é movimento. E por que eu escolhi essa frase? Porque eu acredito que a gente só encontra os nossos objetivos caminhando o tempo todo em ritmo acelerado. Eu não sou uma pessoa que acredita no equilíbrio, né? Em ritmo acelerado e tendo consciência que isso tudo pode mudar amanhã. Mas tendo uma consciência principal que na hora que eu atingir aquele objetivo A, eu quero e preciso ter o B. Porque, na minha opinião, a razão humana é a gente ter objetivo e continuar trabalhando em busca deles. Então é por isso que eu quero ser lembrada. Aí imagina você, se eu quero ser lembrada por isso, e eu passo todos os dias por um mês gravando os meus stories, cansada, reclamando da vida e falando que tudo tá dando errado e que o meu trabalho não tá compensando e que eu vou tirar 2 meses, vou tirar um ano sabático para pensar sobre a vida. Olha o tamanho do ruído que eu gero. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta você falar que viagem é liberdade, por exemplo, e depois falar assim, eu não vou poder ir, porque se o meu marido não for, eu não vou. Os elementos que te posicionam, eles têm que ser claros. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma agência, mas você só tem essa liberdade de viajar com o seu marido, tô dando um exemplo totalmente aleatório, mas para ficar bem óbvio para vocês. Você tem que defender que o maior prazer de uma viagem é estar em família. Você não pode defender o tom da liberdade, porque você vai quebrar a percepção do seu cliente. E o cliente, em dúvida, ele não compra. E por mais que você ache que isso não faz o menor sentido, eu quero que você aplique. E depois venha lá no direct me contar.
Porque as pessoas notam tudo. É por isso que neuromarketing é o tema central. Por isso que hoje o marketing tem se preocupado muito mais com a psicologia do que com as estratégias. Porque pessoas compram emoções e sentimentos. E isso é percebido em todos os momentos que elas falam e se conectam com a sua marca. Isso tem relação com o que vocês já entenderam na aula de experiência do cliente. Essas coisas, elas são sequenciais. Então, para você se posicionar, eu preciso que você entenda, né? Vamos repetir a fórmula do posicionamento. Posicionamento é igual diferenciação mais segmentação. Para você se diferenciar e segmentar, você precisa de um foco, de uma repetição constante, de uma repetição que coloque os elementos na mente da pessoa de forma consciente e inconsciente, né? E você precisa ser autêntico. Então você tem que tomar cuidado para todas as ações refletirem a sua marca, não a marca do outro, não aquilo que está fazendo sucesso na internet, né? Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é que todos os pontos do seu posicionamento vão te construir enquanto autoridade na mente do seu cliente. E quanto mais ele te percebe enquanto autoridade, maior fica a percepção de valor do que você vende. Menos ele vai pensar no preço e mais ele vai pensar na experiência. Então você precisa ter uma clareza muito grande e uma identidade muito grande, né? E aí você tem que pensar que o que vai te diferenciar, e esse é o centro, e isso é uma coisa que a gente tem muita resistência, que inclusive eu também tive por muito tempo. O que vai te diferenciar no fim é a sua história. O que vem junto da sua vida e das suas experiências, das suas vivências, né, dos seus valores, das suas opiniões, que fazem com que o seu serviço seja feito dessa maneira só por você. Agente de turismo, muita gente é. Guia, tem um tanto. Agências de viagem, um monte. Profissionais especializados em experiência do cliente para hotelaria, tá bombando. E é nisso que a gente fala, nossa, o meu mercado está saturado. Todo o mercado está saturado. Esse é um ponto central. Agora, quando eu penso em posicionamento e começo a construir essa narrativa de posicionamento com as minhas mentoradas e com os meus alunos, a primeira coisa que eu falo é, me dá 5 nomes de profissionais impecáveis nisso com menos de 2 minutos. Ninguém consegue. Porque a grande questão é que tem muita gente fazendo mais do mesmo. E é por isso que para fazer o extraordinário você não precisa de tanta coisa. Por isso que para fazer o extraordinário você precisa de narrativa e de storytelling. E isso você traz quando você traz as suas experiências de vida. A diferenciação não está no atendimento. A diferenciação não está na van que você contrata, que é impecável e tem ar-condicionado. A diferenciação não está no preço, a não ser que você queira se posicionar como uma marca barata e tá tudo bem. Existem grandes empresas que se posicionam sobre isso e ganham rios de dinheiro. Mas a sua diferenciação está na sua marca pessoal. Você é marca. Quais elementos que te traduzem enquanto marca? Você precisa dessa coerência. Você precisa trazer os pontos centrais da sua história. Por quê? Marca inspira. Marca leva a pessoa do ponto A ao ponto B. A sua mensagem precisa estar muito segura, gerando essa percepção de posicionamento. E a imagem é só um ponto. Então, para você alinhar esse posicionamento, você precisa alinhar a imagem, você precisa alinhar as cores, você precisa alinhar as fontes, você precisa alinhar o tom de linguagem, você precisa alinhar o tom de texto e você precisa alinhar todos os pontos de contato quando a pessoa falar com você. E isso é muito importante porque, veja, quando eu comecei a gravar muito vídeo, ia falar na internet, ia potencializar minha marca no ambiente digital, eu ouvia algumas coisas do tipo, Isabela, você mexe muito no cabelo. Isabela, você não para com essa mão quieta. Isabela, às vezes você é ríspida. E eu tentei me adequar a tudo que falavam. Não mexer a mão, então eu ficava tipo um robô assim, morrendo de medo de mexer a mão. Não mexer no cabelo. Mexer no cabelo até que agora eu não mexo mais não, que eu me adaptei. Acho que era timidez. Mas enfim, eu tentava de fato não mexer, aquilo me travava. E tentava falar mais leve. O que acontecia? Eu não conseguia. Porque simplesmente com 2 minutos o tom de voz já tinha mudado. Então não adianta você entrar numa narrativa que não é a sua. Minha voz é ríspida. Eu não estou te xingando, eu só falo assim. Então, você tem que entender que é isso. E o cliente vai comprar isso. E as minhas seguidoras, elas compram quando eu falo, para, gente! Quando eu falo, pega essa! Gente, que preguiça é essa? É assim que elas compram. Se eu virar e falar, oi, gente, bom dia! Como vocês passaram florzinhas? Elas vão fugir do meu perfil. Porque essa pessoa não sou eu.
E é isso que você tem que ter coragem. Marca e posicionamento passa muito por ter coragem. Coragem de saber que ao nichar, você perde. As pessoas vão embora. Porém, as que ficam são aquelas que são de fato as suas potenciais clientes. Porque primeiro a pessoa compra você. Depois ela compra o que você vende. Então, o conteúdo daquilo que a gente já falou na aula de conteúdo, ele precisa ser estratégico porque ele vende e fortalece o seu posicionamento. Ele vende e fortalece a sua mensagem de marca. Por exemplo, uma das minhas mensagens de marca é segurança. Imagina se eu começo a chorar todos os dias nos stories. E não quer dizer que a sua marca tem que ser sempre forte. Vulnerabilidade também passa pela sua narrativa. Mas até para usar os elementos da vulnerabilidade, você tem que ter clareza, né? Você tem que ter consistência. Então, pense nisso e comece a desenhar hoje o seu posicionamento de marca, pelo que você quer ser lembrado. E isso não é produto ou serviço. E eu vou te falar que uma das frases que eu mais adorei recentemente e que eu tenho repetido constantemente, afinal, posicionamento é repetição, é uma frase do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que ele fala o seguinte: marca é o que falam de você quando você sai da sala. E isso você tem que ter muita firmeza ao pensar, porque tem duas opções de você ser marca, com controle ou sem controle, porque as pessoas vão falar de toda forma. E aí é uma coisa pra gente pensar como que tudo é marketing, né? E como que de fato marketing é você ter um controle central de tudo. Por quê? Você é marca enquanto profissional de CLT. Você é marca enquanto concursado público, você é marca enquanto dona de casa, você é marca enquanto agente de turismo. Todo mundo é marca. Porque se é o que falam de você quando você sai da sala, as pessoas estão sempre falando. E aí a gente percebe o quanto isso interfere. Os ruídos de marca, por exemplo, várias pesquisas indicam, eles impedem aumento de salário. Sabe aquela coisa no ambiente tradicional de trabalho, onde uma profissional claramente é muito melhor que a outra, mas essa de cá, ela é promovida mais vezes, ela é chamada para as principais reuniões, e aí a gente, na ideia tradicional também, começa, porque ela é mais bonita, porque ele é homem, isso é o machismo imperando. A gente começa, e veja, não estou falando que isso não existe, eu só estou falando que a gente começa a justificar só em cima desses pontos. Mas às vezes, aquela pessoa, ela só está com um controle de marca maior. Ainda que ela não seja o melhor profissional, ela passa isso melhor. Pela roupa, pela postura, pelo tom de voz, pelas estratégias. E isso às vezes é natural, às vezes é treino. Então, se isso não é natural para você ter o controle da sua marca, como de fato não é para mim também, tá? Eu preciso que você comece a pensar sempre, a pensar constantemente, a anotar o que tem que ser feito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito espontânea. Então, às vezes, eu gravo um story dando uma gargalhada, um negócio totalmente aleatório, e não tem problema se for no sábado e eu estiver lá num bar com os meus amigos e quiser fazer um story. Agora, tem problema quando eu estou profissionalmente falando e me posicionando enquanto empresa, porque não é essa mensagem que a minha marca quer passar. Então, se não é natural para você, faça o que eu estou fazendo. Uma lista salva, tenha controle da sua marca e repita isso constantemente, certo? Não vou me alongar, porque essa informação de posicionamento é muito grande, a gente pode ficar aqui horas falando, mas eu quero que vocês também prestem muita atenção em tudo que a Renata vai falar, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E qualquer dúvida, como sempre, vocês podem chamar lá no Instagram, podem chamar no direct ou podem comentar aqui no vídeo, que a gente vai ajudar no máximo que a gente puder. É isso e até a próxima!